política é um conceito muito amplo, né? Política, né, vem de polis, evidentemente, são os assuntos relativos à cidade, portanto, diretamente relacionados à ideia de república, que vem, por sua vez, de res pública, que é a coisa pública. Política, portanto, é o campo de interesse comum, é o campo do comum. Tudo aquilo que diz respeito ao conjunto da coletividade social é político. O que ficaria fora da política é a esfera privada, né? É até uma coisa curiosa, porque hoje em dia a gente já perdeu completamente esse sentido da palavra, mas se a gente volta a pensar privado, a palavra vem da experiência grega, onde o valor maior de uma vida estava na esfera pública. Então, as pessoas que não tinham direito à esfera pública, que a gente sabe que a democracia grega era uma democracia extremamente seletiva, né? Mulheres, por exemplo, não tinham direito e tal. Então, mulheres tinham uma vida privada, privada da esfera pública. Conta aquilo que você queria me contar da fábrica. Ai, não, vamos tirar um cochilo, depois eu conto. O cinema que eu faço, desde os curtas-metragens até o meu primeiro longa, Corpo Elétrico, ele sempre se preocupou em introduzir novos personagens, novos agentes, novos sujeitos políticos, né? São corpos que divergem de uma certa forma daquilo que habitualmente é retratado no cinema político. E o Corpo Elétrico, ele vai, de uma certa forma, se debruçar sobre o gay da classe operária, né? E de dentro desse filme, a minha ideia sempre foi pensar politicamente como é que esses corpos existem fora das questões tradicionais da dramaturgia LGBT, né? Então não é um filme que trata nem de uma história de amor, romance, onde duas pessoas afirmam esse amor numa sociedade conservadora, nem é um filme de aceitação, né? De alguém que sai do armário, que busca uma aceitação. Tá, eu passo aqui depois do almoço e a gente vê. Tá bom. É um filme que joga esses personagens no mundo para entender como é que eles são atravessados por outras questões políticas, como o trabalho, como a solidão, a experiência do espaço urbano. Quando a gente consegue também normalizar a presença dessas pessoas, como em Café com Canela, por exemplo, do Ari Rosa e da Glenda Nicásio, como em Nada, do Gabriel Martins, os elencos desses filmes acho que talvez sejam quase 100% de atores negros e são filmes que não estão falando sobre a temática racial. Não são filmes que estão ali levantando a bandeira, falando sobre racismo, falando sobre genocídio negro, falando sobre a condição da mulher negra. Não que isso não seja importante, não que esses filmes não sejam bem-vindos ainda e ainda necessários. Mas quando eu vejo filmes como esses, que não problematizam, mas problematizam porque estão colocando pretos na tela, mas vivendo relações normais, vivendo relações humanas. Essa coxinha tá bem boa, viu? Sabe, com essa coxinha aí, eu bem que casava com você, Violeta. Ai. Ousadia todo mundo tem, né, seu Toninho? Ai. Só tô esquecendo do limite, pois fique sabendo que eu sou casada e muito bem casada, viu? Tá certo, tá certo. Mas me diga, quanto é que é mesmo essa receita, hein? A perspectiva, digamos assim, clássica de luta política é a luta de classes, né? É a perspectiva de distribuição econômica e dos lugares sociais das pessoas. É a perspectiva de Marx, por exemplo, a perspectiva que gerou ao longo dos séculos 19 e 20, a tensão entre capitalismo e comunismo. Além da luta de classe, emergiu um outro debate junto, que não abandona a luta de classe, mas que atravessa ele, que eu chamo de política de afetos ou políticas identitárias. Então, passada a fase de combater a pobreza, em que os operários estavam preocupados com seus direitos trabalhistas, em que havia um embate, né, por uma vida mais digna, por uma justiça social. Ao longo do século XX, e principalmente a partir de maio de 68, né, foi surgindo com muita força uma outra perspectiva política, que é a perspectiva que a gente chama de identitária, que é a perspectiva que
percebe que o projeto de igualdade social não pode se reduzir apenas a uma questão econômica. E com efeito ele não se reduz, porque uma sociedade pode ser muito mais justa economicamente e ainda assim pode ser atravessada por injustiças de gênero, de raça, né, relativas a sexualidades não tradicionais, etc. e tal. Então foi a partir dessa percepção que foi se organizando, se sistematizando, se intensificando o que a gente chama de lutas identitárias. Mais um dia de eficiência inédita no Congresso Nacional. Quais são essas razões? Na minha opinião, junho de 2013, o processo que foi desencadeado na experiência brasileira a partir de junho, que foi um processo de justamente intensificação de participação das pessoas na esfera pública, uma recusa a uma certa administração da democracia liberal, que era uma administração que tornou a democracia brasileira, e não só brasileira, isso aconteceu em vários lugares do mundo, continua acontecendo, né? Tornou a democracia brasileira uma democracia muito de baixa intensidade, quase que protocolar, né? Então, junho evidenciou tudo isso, a promiscuidade entre público e privado. Os meninos foram para a rua demonstrar a fragilidade das instituições. Eles são democratas. Nós estamos ameaçados. E a prova disso é que o povo cansado de esperar por nós, foi para as ruas. Justiça social emerge uma reivindicação que vem das mulheres. Então, as mulheres cumprem um papel fundamental, o feminismo, em questionar a desigualdade de gênero. O movimento negro, sobretudo o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, mas antes disso a própria revolução no Haiti, por exemplo, foi fundamental para os povos colonizados. E no rastro desses dois movimentos, do movimento de descolonização, dos direitos civis nos Estados Unidos, movido pelo movimento negro, e o movimento feminista foi dando espaço para outros movimentos, como o movimento LGBT também, que se faz presente e vem no rastro. Então nós temos hoje essas lutas identitárias, essa transformação na política. Censura seu machista, América Latina vai ser toda feminista. Eu acho que é uma questão de poder, né? Eu acho que política é poder, né? Se você tem o poder de escrever, se você tem o poder de dirigir, se você tem o poder de ser protagonista de um filme, você tem o poder de falar de si. Isso é política, né? Quando a mulher tem acesso à câmera, né, a escrita cinematográfica que você está falando tem a ver com a câmera, com a direção. Que há muitas mulheres roteiristas, muito mais mulheres roteiristas do que mulheres diretoras. Acho que quando ela tem controle da câmera, desse dispositivo narrativo, o roteiro ele é dramático, a câmera que narra, né? A câmera que vai dar forma a essa cena, a essa história. Quando ela começa a ter acesso a isso, que é na pirâmide hierárquica do cinema, um dos pontos mais altos, daí a dificuldade da mulher ocupar esse lugar, né? Que é o ponto de vista, que é o olhar, aí sim as histórias começam a mudar. E começam a mudar, eu acredito, até inconscientemente. O corpo ele se transforma em um corpo político quando esse corpo ele existe no público. Eu acho que você restringir corpos que divergem de uma certa normatividade ao espaço privado, de uma certa forma despotencializa um pouco enquanto político. Eu acho que esses corpos precisam ganhar a rua, eles precisam caminhar a rua, eles precisam existir dentro do mercado de trabalho. Então um corpo, para mim, só se transforma um político em contraste e em contato com a norma. Nós ainda estamos lutando pelo direito dos nossos corpos, pelos direitos do feminino agir e pensar sobre o próprio corpo, de pensar se vai ou não abortar, de pensar o direito pelas nossas vidas. É um direito de decisão sobre a minha estética, e não só pela estética, sobre decisões políticas, de que espaço nós vamos ocupar. E eu acho que isso, de uma certa forma, também está estruturalmente no filme. A imagem que reitera, ela mata duas vezes o corpo. As pessoas têm uma ansiedade muito grande de ver os corpos que eu represento no meu filme serem aniquilados, humilhados, roubados, agredidos durante o filme inteiro.
a expectativa da violência sobre esses corpos é muito grande. Como se uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa gay não pudesse caminhar numa rua sem que sofresse uma violência. Não pudesse trabalhar sem que sofresse uma violência. E eu luto contra isso. Eu não vou dar ao espectador a solução para essa expectativa mórbida. Esses corpos eles precisam ser livres. Eu preciso gerar esse outro tipo de imagem. Então o meu rompimento é com a hegemonia. Se eu estou fazendo política ou não, vai da cabeça de cada um e como cada um milita. Mas para mim é político a partir do momento que eu enfrento uma hegemonia onde a gente é sempre colocado de uma forma fatalista nas narrativas. Que porra é essa? Deixa. Vamos lá pro sofá, vamos. Essa meia. Porra! Eu acho fundamental que nós possamos ocupar, que nós possamos invadir esses espaços e, mais do que nos representar, que nós possamos atuar sobre esses espaços. Quando eu me entendi como uma pessoa trans, eu não tinha contato com outras pessoas trans. O Taylor foi uma das primeiras pessoas trans que eu tive contato no Brasil. Quando eu vi o trabalho, eu falei, caraca, a gente tem que falar sobre isso de uma forma audiovisual. E falar sobre pessoas trans, porque na época eu conhecia pouquíssimos filmes que falavam sobre pessoas trans e todos falavam a partir de uma perspectiva cis e muitas vezes patologizante. Eu tinha um filho pequeno e eu virei pra ele e falei assim, e se sua mãe fosse um homem transexual? Aí ele parou, me olhou e falou, você tá feliz? Aí eu falei assim, tô. Aí ele, então tá bom, só tem uma coisa que eu queria te perguntar. Aí eu falei, tá. Aí ele, eu posso te continuar chamando de mãe? Eu falei, claro. Sim, aí eu vi que eu criei um ser humano. E me veio na cabeça, depois de uma longa noite de conversa, uma imagem que é a do corpo grávido. É onde nossos dois universos se encontram, né? Que corpo mais bonito que não de uma travesti, que tem essa dualidade. Eu abordo o papel da mulher no cinema, como é que ela é representada, O René trabalha com essa questão das travestis, das transexuais. Então foi como se fosse uma amálgama dos dois universos. Meu cuidado era construir no corpo da transexual, da travesti Nádia, né, que é a personagem, a mesma performatividade do engravidar numa mulher heterossexual cis. Porque há uma performatividade. Há o jeito que você mostra a barriga, a roupa que você veste, a maneira como você se porta. Isso tudo é uma construção, né? Isso tudo é uma construção social. Então, tematizar isso num corpo onde isso biologicamente não está acontecendo, mas psicologicamente, humanamente está acontecendo, é aproximar esses dois corpos, né? Aproximar essas duas experiências de maternidade. Tirar a importância, essa hiperimportância que a gente dá ao científico, ao biológico, dar mais importância, né, ao efeito que as coisas têm, ao efeito humano que as coisas têm, ao efeito de performatividade que as coisas têm. E essa janela de 1978, para mim, ela era importante, foi um momento muito específico, era o fim, mas o início do fim da ditadura, o AI-5 acaba em dezembro, né, de 78, então existia uma expectativa ali, uma coisa, as pessoas bebendo um pouco naquela coisa meio pós-tropicalista, né, o movimento hippie ainda assim, tardio, a gente está falando do país de exceção, mas de alguma forma esse culto ao corpo, a liberação do corpo, ao desejo. Essa discussão não era discussão de gênero, que se chama hoje, mas existia muito forte essa discussão sobre a liberdade de agir. A única coisa que nos salva, a única coisa que nos une, a única utopia possível é a utopia do O corpo político no Febre do Rato, para mim, está muito expresso, sabe, no corpo do próprio poeta, como está expresso, por exemplo, nas personagens de Vanessa e Pazinho, por exemplo, que é, vamos dizer, Mateus está lá fazendo Pazinho, Vanessa, é um casal onde você tem um homem, uma representação tipo do macho, quase que caricato, que trabalha cavando sepultura, sabe, um coveiro, e casado com uma transgênero.
sabe? Tudo isso colocado no local da normalidade, assim. Em nenhum momento aquilo serve de fofoca para vizinho, não é. Aquilo está estabelecido. Então aquele corpo político, de alguma forma, ele está no enfrentamento. É diferente. Diferente o quê, pazinho? A gente tem pau do mesmo jeito. A única diferença é que eu tenho peito e tu não, e eu depilo meu corpo pra ficar gostosinho e tu não. Então me diga que diferença que a gente tem. E mesmo que fosse diferente, que diferença fazia? Esse corpo político eu também vejo no Amarelo Manga, que é a transformação para mim desse corpo político. Assim, o personagem de Dira para mim, sabe, Kika Canibal, um personagem extremamente político da transformação dela. Sabe, o que é que movimenta a transformação dela? É uma espécie de moral que ela se põe, uma espécie de uma ética que ela propõe desde o início. Com tantos anos de cinema dominado pelo olhar masculino, e o masculino heterossexual branco, né, que é quem dominava esse dispositivo de narrar, eu acho que o que se entende por corpo político é justamente esse corpo que se redescobre com novos olhares. Ai. Brasil, orgulho do brasileiro, tens no leme do teu barco um heróico timoneiro. Brasil, meu Brasil de Caxias, herói consagrado, patrão de meu povo. Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com um estado novo. Existem filmes que têm caráter informativo, que são, em geral, os filmes de cunho mais jornalístico, os documentários de cunho mais jornalístico. Existem filmes cujo objetivo é persuadir. Podemos enquadrar aí tanto o filme publicitário como o filme militante. Os dois têm esse objetivo de persuasão. E existe também filmes que têm essa ambição de terem um poder transformador. Eu acho que isso está um pouco colocado em questão. Acho que na década de 60 nós acreditávamos mais no poder transformador do mundo. Tínhamos a modesta ambição de, através dos filmes, modificar o mundo. E isso acho que, passada assim, a ressaca da década de 60, talvez não todos, mas muitos de nós nos convencemos que o poder do cinema talvez não seja tão grande assim. Esse é o templo das margens! O cinema novo é um fenômeno típico daquela época em que a gente tinha certeza de que o Brasil ia ser o grande país do mundo. A cultura brasileira ia mudar a história da humanidade, né? Nosso programa era muito curto, era muito pequeno, tinha só 3 pontos, né? Mudar a história do cinema, mudar a história do país e mudar a história do planeta. Era só isso, né? Isso não aconteceu, que de repente a gente acordou, estava sob uma ditadura militar, que parecia uma coisa do início do século XX, né? E já estávamos em 64, né? Então foi uma grande decepção e isso mudou muito a cabeça de todo mundo. A única intenção é de possibilitar uma maior reflexão, uma reflexão sobre aquela realidade, ou aquele personagem, ou aquele evento, ou, no caso, o processo, aquele momento histórico que a gente está vivendo. Eu acho que é através dessa reflexão, através desse questionamento, de trazer questionamentos, de mostrar a complexidade da realidade, a diversidade de narrativas, a possibilidade de outras narrativas, é que gerando essa reflexão, é que pode se mudar, talvez, a realidade. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Este processo de impeachment não está sendo realizado em conformidade com a Constituição. Em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um erro. Mas eu não acredito que a arte mude a realidade, eu não acredito que o meu filme vai mudar a realidade.
ver aí. Eu acho que, por exemplo, se a gente falar do Justiça, né, houve, certamente, Justiça é um filme importante, um filme que gerou uma maior conscientização sobre o sistema judiciário. Ele é exibido em todas as universidades do Brasil, nas faculdades de Direito, mas será que mudou, né? Será que o sistema penitenciário mudou? Eu acho que pouco, né, infelizmente, devido a isso. Eu quero acreditar que de alguma maneira, os filmes possam contribuir para essa reflexão. Eu, com um filme, eu não vou mudar a realidade da juventude negra, mas eu posso fazer as pessoas se divertirem e pensar sobre isso. Eu posso fazer uma comédia, e a comédia talvez seja uma das ferramentas mais críticas de uma sociedade. Muita raiva no coração, mas eu acho que na hora que eu vou criar, a minha vontade é transformar isso em poesia, em dramaturgia, muitas vezes em riso e alegria, como é agora no Correndo Atrás. Então essa questão política, para mim, ela tem que se transformar em pessoal e tem que virar arte. Tem que virar arte. O meu papel não é de fazer política, o meu papel é de fazer filmes para entreter as pessoas. Rola pelota no estádio Feira Berril. Vai no peito do pé com carinho. Olha, 10 para as 8. Passa pela passagem da freguesia. Olha lá, Vitor Carlinho estuda a jogada e mete a caneta no primeiro que vem. Avança pela passagem. Lá vem a frega da regra. A bola de caneta apontou. Disparou. Olha o que ele vem. Olha o que ele vem. Olha o que ele vem. Ele fez merda. Eu não gosto de dizer que eu sou um cineasta militante, porque militante tá num confronto, num nível de confronto, num nível de enfrentamento que eu não tô. Militante no Brasil hoje está levando bala, está morrendo. Então acho que o cineasta muitas vezes ele alimenta os militantes. Ele traz novas imagens, ele traz novas proposições, ele traz novas questões. Muito mais do que fazer um cinema que ele tem essa frontalidade do conflito. Eu não sou ativista, eu sou uma cineasta, eu sou uma artista com um determinado ponto de vista sobre o mundo, sobre a realidade, sobre aquilo que eu estou retratando no filme. Isso é, mas é claro, eu sou um ser político, certamente. La base de l'armée, c'est le soldat. A discussão toda da gente era o que você vai fazer da sua vida, ter uma profissão ou ser revolucionário. Era essa a opção que se colocava. Eu acho que para essas pessoas, como Godard, né, que para tudo, quer dizer, que para e nega, né, praticamente nega o que ele estava fazendo até aquele momento, mas já era um profissional, ele já tinha feito cinema e tal, também viveu esse momento de radicalização, entende? Em que não conseguia mais se colocar como parte de um mundo que poderia ser visto como entertainment, entendeu? Então, eu acho que é muito parte do momento histórico. Os cineastas chegaram à conclusão, em boa hora, de que o cinema não muda a realidade. O que muda a realidade é metralhadora, voto, né? O cinema não muda a realidade, senão a gente já tinha mudado a realidade de todo o país, né? Do mundo todo. Mas o cinema não muda a realidade, mas muda a maneira de você ver a realidade. Eu gosto de ser caracterizada como uma pessoa que faz cinema político, porque eu acho que normalmente o cinema político é visto de uma forma muito caricata, né? Como um cinema um cinema institucional, um cinema que faz mensagens, quer dizer, e não um cinema arte, né? Não um cinema, quer dizer, como um exercício de reflexão, como um exercício artístico, como uma procura de identidade, né? Se você pensar do ponto de vista mais geral, né, a gente pode dizer que sim, quer dizer que todo o cinema brasileiro é político porque é uma afirmação da nossa identidade. Sem dúvida, o cinema e as artes mantêm para com a história uma relação de mão dupla, né? É a história que produz as representações artísticas e, por meio das representações artísticas, nós podemos compreender determinados sentidos históricos que outros meios de conhecimento não são capazes de atingir. Então, muitas vezes a gente precisa da arte, pelo fato de a arte trabalhar com forma, né?
a forma artística, ela permite uma determinada experiência de compreensão dos sentidos históricos que a filosofia, por exemplo, não é capaz de produzir, a história não é capaz de produzir, etc. E, portanto, assim, à medida que a história muda, que a compreensão da política pelos atores sociais muda, a arte absorve isso e a representação vai ser diferente. E vem a outra via de novo, à medida que a sociedade vê essa representação, a sociedade vai se transformando. Então, sem dúvida alguma, podemos esperar todo esse conjunto de efeitos que já estamos testemunhando, né? Já estamos testemunhando mulheres e pessoas negras lutando, pessoas trans lutando pelos instrumentos de representação, disputando esses instrumentos de representação. Sou questionada enquanto professora de português, licenciada, porque eu digo as travestis, eu teria que dizer os travestis, e isso é uma luta e eu vou persistir com isso. Essa disputa, por sua vez, vai produzir obras que vão trazer esses olhares diferentes. Esses olhares diferentes vão formar subjetividades diferentes que acabam modificando a sociedade também. É esse o ciclo, né? Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.